Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando um novo tema. Fique conosco, pois em alguns instantes estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz. Graça e paz. O nosso tema de hoje, pastor, a tragédia da independência. E o nosso texto está no livro de Juízes, capítulo 2, versículos 7 a 10. Acompanhe comigo. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizou em favor de Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Herés, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. No livro de João, capítulo 17, Jesus, orando, no versículo 3, ele diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém. Glória a Deus. Nós temos, portanto, aí dois textos que tem uma palavra-chave nos dois, pastor. Conhecer. Verdade. E os dois se trata de conhecer a Deus. Nós percebemos lá em Juízes uma geração que se levantou e que já não conhecia mais a Deus. Vemos a oração do Senhor Jesus Cristo afirmando: a vida eterna é esta, conhecer a Deus. E diz o único, o verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem o Senhor enviou. Então, pastor, quando a gente fala de conhecer e trazendo para a questão de conhecer a Deus, a gente percebe, olha, quem não conhece a Deus não tem informações. Verdade. Para passar, não pode ensinar sobre Deus, não pode apresentar Deus às pessoas, porque não conhece, né? Então, assim, quem não conhece, o que é que vai falar sobre Deus? Quem Vai falar de si mesmo. vai falar de si mesmo. Ah, eu, porque sempre o eu está no centro se não conhece a Deus, Verdade. né? Então vai falar do seu próprio coração enganoso, vai falar da sua própria mente, pode até falar, pastor, de uma religiosidade cheia de regras, isso pode, isso não pode, mas vazia de Deus, né? Então, assim, a gente percebe que o que é que ocorre em uma geração assim? Cego guiando cego. Verdade. Então, os dois caem no abismo, né? E interessante observar, diante dessa colocação, observar que quando nós não conhecemos as Escrituras, a Palavra do Senhor, nós não conhecemos Jesus. Não tem como. Não tem como nós falarmos de Jesus se nós não conhecemos. A grande pergunta é, para nós que somos cristãos, qual é o nível de conhecimento que você tem a respeito de Jesus? Essa é a grande pergunta para nós nesse tema. Essa é a grande pergunta, porque quem não conhece corre um risco muito grande de viver independente de Deus, de ter uma vida, pastor, alheia à vida de Deus. E aí é que está a questão. Por isso nós trazemos, hoje nós estamos falando muito do mês da independência, né? A semana da independência, o dia da independência. É verdade. E nós trouxemos assim uma questão, a tragédia da independência. Mas nós queremos trazer ao seu coração, é trágico viver independente de Deus. É verdade. E o maior terrível. sucesso das nossas vidas é depender do Senhor, né? Então, pastor, aqui nós percebemos no livro dos Juízes que tem 3 palavras que definem essa época. Uma época que durou quase 300 anos. Uma época trágica, dificílima. Verdade. Porque nesse tempo, então, quando morre Josué, quando morrem os anciãos que ombreavam essa liderança com Josué, levanta-se uma nova geração. Verdade. Uma geração Que não conhecia o Senhor. que não conhecia a Deus. Isso é triste. E isso é preocupante. Quando nós não conhecemos o Senhor, então nós estamos
indo para o caminho errado, porque quando nós conhecemos o Senhor, então nós estamos indo para o caminho da salvação e também estamos alinhados, né, com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Isso é... 3 palavras vão definir esse tempo: desobediência, disciplina e desordem, infelizmente, né? Um tempo, 3 palavras que definem essa trajetória, essa caminhada. Pastor, Deus nunca se omitiu sobre a infidelidade do seu povo. Deus sempre foi longânimo, portanto, olha, não é que Deus não está fazendo nada, mas existe uma longanimidade do Senhor, né? Deus sempre exerceu graça e misericórdia, porque a vontade de Deus é que nenhum se perca, que todos sejam salvos, né? Então a gente percebe aí que Josué ele sucedeu Moisés, liderou o povo, conquistou a terra que Deus prometeu, mas Josué morreu, passou o tempo de Josué. Josué segurou muita coisa nos peitos, pastor. Misericórdia. Mas ele também ficou decepcionado quando ele disse: olha, vocês escolham quem vocês querem seguir, eu só sei que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um povo de duro serviço. Sim, muito difícil. E aí então, o que ocorre? O que ocorreu nessa questão? Levantou essa geração que começou a se esquecer de Deus, a desprezar, vivendo uma vida independente de Deus, independente do que Deus havia estabelecido, vivendo uma vida independente dos princípios do Senhor. Agora tem uma questão, pastor, que a gente precisa entender. Esse povo, por causa dessas questões, começou a imitar as práticas pagãs. Sabe, pastor, é interessante observar que no capítulo 1, versículo 27 em diante, aí começa uma narração que algumas tribos começou a desobedecer o que o Senhor havia falado. Porque o Senhor havia dito para eles: olha, vocês matam todos, né, para não se contaminar. E eles começaram a poupar, né, aquele povo a qual eles conquistavam a terra. Então ali a partir do capítulo 1, versículo 27 em diante, a gente percebe Manassés, né, Naftali. Então muitas tribos começou a não fazer aquilo que o Senhor havia ordenado. A ordem do Senhor era: extermine o inimigo do meio de vocês. E eles pouparam. Tudo, tira toda a questão do inimigo do meio de vocês. E eles pouparam, como o pastor falou, pouparam o inimigo. Será que você não tem poupado o inimigo na sua vida? É uma pergunta. Será, pastor, que esta geração conhece a Deus? Será que a nossa geração prima por obedecer aos princípios de Deus, às ordenanças de Deus? Realmente nós não estamos falando, pastor, de um povo que não conhecia Deus. Nós não estamos falando de um povo que dizia: eu não acredito em Deus. Não. Conhecia o Senhor. Nós estamos falando de um povo que sabia que Deus é Deus. Verdade. Nós estamos falando de um povo que viu sinais, prodígios nas intervenções de Deus na sua história. Verdade. Porque, pastor, Deus usava de disciplina, né? Quando ele deixava ali que outros povos viessem, subjugasse aquele povo, o povo clamava, ele levantou juízes, deu a direção do Espírito Santo, deu livramento, deu tempo de paz, e o povo voltava para o mesmo abismo. Verdade. Então não é uma questão de você dizer creio ou não creio em Deus, é questão de conhecer a Deus. Isso é importante. Aí é que é o ponto, né? Então esse povo ficava poupando o inimigo, desobedecendo o que Deus tinha falado. Deus sabia, pastor, que se eles poupassem o inimigo no meio deles, eles iam ser seduzidos. Então aí a gente vê, além de poupar o inimigo, qual é o outro ponto das atitudes deles que provocou a ira de Deus? O primeiro foi ter poupado o inimigo, como o senhor falou. O segundo ponto, que eles começaram a imitar o inimigo. O senhor acha, pastor, que hoje tem cristãos que imitam as práticas pagãs, trazendo para dentro da igreja? Eu estou provocando isso agora mesmo, conscientemente. Infelizmente, pastora, existe sim, né, muitos que estão dentro, né, vai nos cultos, envolve-se até, né, com a obra do Senhor, mas imita o mundo. Sim. Não se desligou do mundo, né? Como se diz uma expressão: saiu do Egito, mas o Egito ainda continua dentro deles, né? E os costumes, né, continua a mesma coisa. Então isso é algo que não agrada o Senhor. E olha bem, continua imitando o inimigo.
a palavra vai dizer que eles não sabiam dos feitos de Deus pelo seu povo, pelos seus antepassados, pastor, e nem procuraram saber. Não sabiam e nem procuraram saber. Às vezes você e eu, a nossa geração, procura aprender tantas coisas. Como é que mexe nessa rede social, como é que faz isso? Tem gente que descobre tanta coisa, pastor, procura saber das coisas, mas não procura saber dos feitos de Deus, né? Dos nossos antepassados. Se hoje nós procurarmos, por exemplo, um jovem, um adolescente, uma explicação sobre algo da informática, para nós, hoje, eles sabem muito mais do que nós. Sim. Mas vamos procurar ele. O que você conhece da Bíblia para você? Sobre Deus, para você transmitir para mim. Pois é. Não conhece nada da Bíblia. Porque não leiam, não procuram. Não procura saber. Né? Prefere imitar, aprender as coisas do mundo do que aprender as coisas de Deus. E é preocupante isso. Então a história diz que eles passaram a se interessar pelas práticas dos povos pagãos. Às vezes essas questões místicas chamam muita atenção, atrai a pessoa na curiosidade, quer saber, procura saber. Tem pessoas, pastor, preste muita atenção no que eu estou dizendo a você, que tem muito mais curiosidade de procurar saber coisas de demônios, de Satanás, do que mesmo as coisas de Deus. É uma coisa incrível, né? Então passaram a imitar tudo que eles faziam e não se interessavam em conhecer a Deus, saber o que Deus fez pelos seus antepassados. Eles poderiam fazer algumas perguntas: o que eu tenho com toda essa história? O que é que eu tenho com isso? Qual é a minha parte nessa história? O que Deus tem com o meu povo? Quais são as promessas que ficou para mim, para a minha geração? A gente precisa fazer perguntas e procurar as respostas, né? Então é uma tragédia não conhecer, pastor, e não valorizar o que Deus fez pelos nossos antepassados. Talvez você que me ouve hoje, agora, você tenha uma vida melhor, porque o seu pai foi transformado por Deus, porque a sua mãe foi transformada por Deus. Talvez você poderia ter um pai adúltero hoje, um pai violento, uma mãe adúltera, um pai bêbado, uma mãe drogada, mas o Senhor salvou os seus antepassados. Tem transformado a história da sua família. Você precisa olhar para trás, conhecer os feitos de Deus. É necessário você entender que você ganhou um lindo prêmio na sua vida. Tem a chance, pastor, de caminhar nos princípios de Deus hoje, né? Eu tenho a chance de ser melhor porque Deus salvou meus pais, porque alguém orou, falou com Deus a meu respeito, porque eu fui colocado sob aliança com Deus, porque Deus se fez parte da minha história, se fez parte da história do meu povo. Eu posso ser melhor porque Deus me amou apesar de mim. Então é algo muito forte que nós precisamos procurar saber e parar de estar querendo procurar saber sobre o inimigo, imitar o inimigo. Nós precisamos percorrer o trilho de volta aos nossos princípios, ao coração de Deus. E o outro ponto, pastor? Obedecendo o inimigo. Meu Deus. Uma geração que não sabe dos feitos de Deus, do que o Senhor fez, então eles começam a ficar entregues ao inimigo. Verdade. Obedecendo o inimigo, aprisionados no pecado, né? Fica ali embrutecidos para Deus, um coração de pedra, não conhecendo Deus. Sim. Obedecendo somente o inimigo. Embrutecido para suas famílias. Pastor, a gente visualiza pessoas que vai falar de Deus, basta você dizer Deus te abençoe, a pessoa se embrutece, fica com raiva, porque você está desejando que Deus a abençoe, como se fosse uma ofensa. Meu Deus, embrutecido para sua família. Às vezes fala com as pessoas de fora, é um jeito, mas para com a sua família, tudo na brutalidade. Não se aquebranta, não abre mão das coisas lá fora, não abre mão, não se entrega ao agir de Deus. Pessoas que não conhecem a Deus, elas são como pedras, sim, sabe? Resistente a tudo aquilo que se chama amor. Elas não aceitam. Sim. Não aceitam perdão, não aceitam pedir perdão. Verdade. Nem que perdoe elas, pastor. Tem pessoas verdade. Assim. Eu não preciso do seu perdão, né? Verdade. É incrível, mas isso acontece. Se alguém da família quiser reconciliar, não preciso do seu perdão, não quero saber, já aconteceu, você está enrolado. Aí nós vemos pessoas ousadas para o mal, dispostas para a perdição. Veja bem, corajosas para o pecado, tem coragem de cometer cada
situação de pecado, mas tímidas para as coisas do reino de Deus. Verdade. Tímidas. Se falar, faça uma oração, falta desmaiar, pastor. Porque é tímida para todas as questões do reino de Deus. Tem preferência pelas trevas. Fazer coisas escondidas, no escuro, onde ninguém possa ver, porque são obras reprovadas, né? Ou seja, aquela questão trágica de um cego que guia outro cego para o abismo. Essa questão de preferência pelas trevas é mais ou menos assim, resumindo. Vamos ao culto hoje? Não, hoje não. Hoje eu tenho uma boate, eu tenho algo com meus amigos, não posso, hoje eu não posso. E nunca pode, né? E aí o outro ponto que ocorreu, esse povo perdeu o socorro divino. Meu Deus. Pastor, se não for o Senhor, diga Israel, se Deus não for o nosso socorro bem presente. Nós vimos aí, amados, nós atravessamos um tempo de pandemia, as pessoas ficaram isoladas. Você que perdeu um ente querido sabe que nós não podemos, pastor, nem velar. Verdade. Você sabe as dores que você enfrentou. Como foi triste, né? Olha, ou nós temos o socorro de Deus, ou nós não temos nada nessa vida. E aí, olha, por causa das atitudes ofensivas desse povo, porque a palavra do Senhor diz, pastor, que Deus não contenderá para sempre com o homem. Deus não vai insistir para sempre com você nem comigo. Nós precisamos despertar. Verdade. Em nome de Jesus. Então, por causa das atitudes que ofendiam a santidade de Deus, o Senhor entregou Israel nas mãos do seu inimigo. Entregou, pastor. Entregou para discipliná-lo. A mão do Senhor que tanto havia livrado Israel, agora pesava contra eles. Veja bem, talvez você que me ouve tenha alguma coisa pesando sobre a sua vida e você não sabe porque não sai do lugar, e isso pesa demais para o seu coração. É necessário rever muitas coisas, né? E agora pesava a mão do Senhor contra eles. Deus disciplina o seu povo quando se faz necessário. E aí nós temos aqui uma palavra: humilhe-se diante de Deus, arrependa-se, faça conserto, mas em nome de Jesus não sofra perder o socorro divino, não perda o socorro de Deus. E para concluir, nós passamos então, pastor, para a leitura que nós fizemos de João 17, e agora a gente percebe, o Senhor Jesus, Ele trouxe a expressão exata do ser de Deus quando esteve nessa terra conosco. No final, quando Ele, sabendo que ia para o Pai, Ele fez uma oração por mim e por você também, porque Ele disse: Pai, eu oro não somente por estes, que eram os discípulos naquele momento, mas oro por todos aqueles que vierem a crer no meu nome. Portanto, orou por você, orou por mim. E uma das falas do Senhor Jesus dizendo aqui, porque tudo, pastor, aponta para Cristo. É verdade. Todas as questões do Antigo Testamento, elas se concretizam em Cristo. Toda aquela caminhada, as conquistas, a conquista da terra prometida está ligada à sua vida e minha vida, na nossa trajetória de caminhada pelo que está prometido a nós, que é a Nova Jerusalém, a cidade santa, ataviada, linda, que nos espera e nos aguarda, que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Glória a Deus. E aí então, o que é que ocorre aqui? Enquanto nós não chegamos lá, nós precisamos resistir o inimigo, obedecer a Deus sobre as questões que nós vamos lidar do inimigo. Os inimigos das nossas vidas se apresentam diariamente com a intenção de nos distrair e seduzir os nossos corações para longe dos propósitos de Deus. Eles nos convidam a ofender a santidade de Deus, resistir à autoridade de Deus e viver independente de Deus, com uma vida alheia a Deus, sem consciência de Deus. É algo muito que nós precisamos tanto estar centrado em Deus. Então o Senhor Jesus, sabendo que estava indo para o Pai e que nós ainda iríamos ficar nesse mundo, Ele orou e disse: Pai, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem o Senhor enviou. E Ele disse: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu lhes fiz conhecer o Teu nome e ainda os farei te conhecer. O Senhor está conosco, pastor. Glória a Deus, isso é muito forte. Por meio do Seu Espírito Santo. O Senhor Jesus disse: eu não deixei você só. Enviei o Espírito Santo, Ele vai te ensinar todas as coisas. Ele vai guiar você. Ele vai te ajudar nas tuas fraquezas. Nós não estamos só. A longanimidade de Deus ainda nos assiste. A sua graça, a sua misericórdia ainda está sobre as nossas vidas.
Enquanto o povo de Deus está aqui, nós temos o Espírito Santo. Aproveite isso, né? Hoje, agora mesmo, o Senhor Jesus Cristo te propõe a conhecer o Pai, te propõe a conhecer os feitos do Pai pela sua vida, pelos teus antepassados, para poder te alcançar. Olha, o Senhor hoje propõe a você a salvação, a vida da eternidade. Agora a escolha é sua e minha. O que você vai escolher, pastor? Escolha o Senhor. Conheça Ele. Conheça Deus. Conheça Deus. Transforme a sua família com um conhecimento de Deus. Talvez a sua família precise que você conheça o Senhor com mais profundidade. Para você falar sobre a geração que está sobre o seu comando, como pai, como mãe. E você precisa conhecer Jesus. Amém. E receber a vida eterna. E será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Então haverá uma geração que conhece o Senhor Jesus e não desconhece o Senhor. E também vai saber dos feitos do Senhor. Amém. Que vai ser realizado na sua própria vida durante o tempo que você está aqui. Que Deus te abençoe. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor pelo tempo oportuno, Senhor, de estarmos juntos, ruminando a palavra do Senhor. Sabemos que a palavra do Senhor é alimento, é a verdade, é a vida, tudo aquilo que nós precisamos para o nosso espírito. E que essa palavra, Senhor, possa achar guarida em cada coração e que eles possam, aqueles que ouvirem a Tua palavra, possam, meu Deus, ser alimentados, nutridos pela Tua palavra, que é a verdade, que é espírito. Então fale, meu Deus, ao espírito de cada um e cada uma, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos. Amém. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.